como educadora financeira, né? Como é que a gente pode estar ajudando, né, os professores a- em relação à organização financeira? Então, Vanessa, todas as pessoas, todos nós, não tivemos a educação financeira, na escola. Nós não tivemos. Então, não é pelo fato da gente ser, das pessoas serem psicólogos, serem médicos, serem professores, serem qualquer coisa. Ele pode ter estudado na melhor escola, mas nós não tivemos essa disciplina, educação financeira. Tá me ouvindo? Tô te E aí, o ouvindo. que que acontece? Os professores também estão incluídos nessa situação. E esse ano, especificamente, graças a Deus, algumas escolas já estão aderindo a esse sistema, né, de educação financeira. Tem algumas escolas que já estão começando a trabalhar com isso. Então, se o professor ele não tem educação financeira, como que ele vai conseguir inspirar esse seu aluno? Não é verdade? Caiu a conexão, né? Sim. Tá ouvindo, Vanessa? Tô ouvindo. Pois é. Márcia, caiu aí para você? A Vanessa ainda está me ouvindo. Então, aí o que acontece? Então, a gente agora, como educador financeiro, a gente trabalha dando a mentoria para esses professores que estão com dificuldade nas suas finanças, né? Por exemplo, chega professores que dizem o seguinte: eu nunca consigo viajar, o meu salário nunca dá para viajar. Então, a gente faz todo um planejamento estratégico para que aquele professor ele consiga entender que com a educação financeira ele sim consegue viajar, que o problema não está no dinheiro que sumiu, está em como ele enxerga esse dinheiro, como ele emprega, como ele faz para esse dinheiro se multiplicar. Então, o papel do educador financeiro é justamente esse, é educar aquele professor, é ensinar, é ajudar a ele ter um novo olhar para as suas finanças, para que ele possa, na verdade, começar a entender, né, que muitas coisas que ele acha que o problema era o dinheiro, ele vai perceber que elas vão se resolvendo. Por quê? Porque vai parar de refletir. Você está me entendendo? Você me ouviu bem? Sim, sim. E um ponto que eu também gostaria de fazer constar é a questão do registro, né? Que muitas pessoas acabam descartando, né, as notas fiscais, não tem por hábito de fazer um registro, né, de todas as suas compras. E às vezes são nos pequenos gastos que, quando em conjunto, geram um impacto no orçamento, entende? Uhum. Então, quais são as técnicas da educação financeira? Primeiro, a gente tem que ter a consciência do que tem, como a própria Kézia falou, de que planejar. A gente tem que planejar, não é esperar um negócio acontecer para depois apagar o incêndio. Depois, a gente tem que o quê? Registrar. Registrar todos os gastos que vocês estão tendo. E a próxima etapa é o quê? Organizar. Que a gente precisa botar o que é de gasto com alimentação no seu quadrado, gasto com saúde no outro quadradinho. Então, dentro da educação financeira, a gente ensina essa forma, né? Que às vezes pode parecer uma coisa muito simples, mas tem pessoas que alegam, eu já ouvi falar, sabe? Alegam que, eu não tenho tempo, eu não vou fazer, então tá conseguindo pagar a conta, tá tudo bem. Aí eu ganho, hoje mesmo eu escutei, né, de um cliente falando assim para mim: Vanessa, olha só, eu não sei nem quanto eu ganho, quem dirá o que eu gasto. Ou seja, gente, até então ele está lhe pagando, mas imagina, vai chegar um dado momento que o descontrole é tamanho que como vai ficar essa situação?
entende? Verdade. É bom assim, a gente frisar também aqui, Vanessa, que a gente, quando, como educadora financeira, a gente não atua, a gente atua além dos gráficos, além das planilhas, porque a gente trabalha com o todo, a gente trabalha observando a roda do dinheiro. Né? A roda do dinheiro, ela está, na verdade, relacionada à roda da nossa vida. Então, não tem como, por exemplo, eu ajudar um professor que chega para mim dizendo que ele está endividado, se a gente não entender o que tem por trás dessa dívida, o porquê que essa dívida foi gerada. Né? Então, a gente tem aquele olhar mais, né, holístico. A gente não vai ali, você está devendo, você quer pagar sua dívida? Então, bora lá. Você vai fazer isso, isso e isso, a planilha está aqui, você vai ver isso daqui, porque a gente está mexendo com o humano, a gente está mexendo com pessoas. Cada pessoa tem uma história. Às vezes ela até quer economizar, mas ela depende do outro que convive com ela. Então as coisas elas vão assim, cada atendimento é personalizado, é diferente, é um outro olhar. Por isso que não dá para você dizer, eu vou cuidar das minhas finanças. Geralmente, por a pessoa não ter hábitos angulares frequentes, não ter, assim, não saber mesmo, não entender da educação financeira, ele olha um vídeo do YouTube, a pessoa ensinando lá um tutorial, e aí ele vai tentar fazer e nunca vai para frente. Por quê? Porque precisa de um passo a passo direcionado. E aí que entra o papel do educador financeiro, né? Sim. Ele entra para colocar essa pessoa que está com aquela dor e dizer, não, é por aqui. Às vezes a pessoa vai pensar que vai resolver o problema na hora. Não, primeiro tem que se resolver isso aqui. E às vezes o que precisa ser resolvido não depende do dinheiro, né? Muito boa a colocação sua. O Thiago Brunet, ele fala o seguinte, o dinheiro é emocional. Você serve ao dinheiro ou o dinheiro serve a você? Ou seja, a gente faz o dinheiro trabalhar para a gente ou a gente vive para pagar incêndio? Isso. Entende? Então, a gente tem que se ligar ao seguinte, todo o gasto, todo o consumo, ele está atrelado a uma emoção. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer lá o nosso plano de negócios, a primeira pergunta que é feita, quais são as suas dores? Isso. Quais são as suas dores? Ou a pessoa vai pelo amor, né? Ou pela dor. Exatamente. Né? Não é verdade? Então a gente pergunta isso, ó. O que te deixa mais feliz financeiramente? Quais são as suas dores? Ou seja, o marketing, ele é voltado para isso, gente. Porque a primeira coisa que a gente vê, porque o símbolo do McDonald's é vermelho? Aquelas cores do McDonald's é para chamar a atenção da pessoa consumir. A pessoa está com fome. Vermelho associa o nosso cérebro à fome. Então, por exemplo, o shopping, as lojas são colocadas de formas estratégicas para a gente consumir. A escada rolante, ela faz a gente andar pelo shopping. E assim também é no supermercado. Por que a carne fica lá no final do mercado? Para fazer com que a gente ande até lá o final para consumir. Então, nós temos que ficar muito atentos em relação a essa estratégia de marketing. Isso. Porque senão, se a gente não tiver o hábito de fazer uma listinha lá, tem um desconto aqui, compra. Tem um desconto ali, compra. Ou seja, compra às vezes aquilo que não é necessário, né, amiga? E o professor, e como qualquer outra pessoa que é assalariada, né, Vanessa, eles têm uma receita ali que ela é fixa. Ele tem uma receita fixa. Mas só que a receita dele é fixa, mas os gastos deles não são fixos na maioria das vezes. E como que eu sei disso? Gente, é 25 anos convivendo com professores, é 25 anos dentro da sala de professor. Então, eu sei exatamente que a maioria dos professores, por muito tempo eu participei
né, eu compartilhava dessa mesma ação, né, de ser induzida por algo que eu não planejei. Exemplo, eu mesma, por exemplo, você está na sala dos professores, são 15 minutinhos. Já tem pessoas ali, estrategicamente, que elas chegam na direção, pedem licença para naqueles 15 minutos ela tacar ali na hora do recreio para vender um monte de coisa para os professores. Ele não tem tempo para pensar, ele só tem tempo que ele tem que escolher rápido, porque ele já tem que dar aula. E aí, ou seja, o salário dele é fixo. Mas as compras dele não são fixas, porque se fosse, ele não comprava de alguém que ele não sabe nem que vai vir na escola naquela tarde de segunda-feira. E aí, o que a gente fazia? O que a gente fazia e que muitos fazem ainda? A gente vai lá, tá legal, você parcela de quantas vezes? Para professor, a gente parcela até de 5 vezes. Às vezes você compra lingerie, você vai, então vou ficar logo com 10 conjuntinhos daqui de lingerie, e aí eu já parcelo para ti de tantas vezes e tudo bem. Antes de você terminar de pagar, o cara que vende, o sacoleiro já está lá de novo, os professores compram de novo, fica naquela bola de neve. O salário está fixo, mas as contas elas estão só crescendo a cada dia. E é nesse ponto, é nesse momento, assim, que nesse meu papel, né, como educadora financeira para professores, eu quero trabalhar, na verdade, fazer com que ele compreenda, né, que as situações estão muito além do que ele está enxergando, né, que existem alternativas, que existem formas dele não ter que ficar apagando incêndio, dele não ter que se sentir inferior, porque acha que o problema é o dinheiro. E também, gente, não é só sobre economizar. O educador financeiro vai ajudar o professor ali a ele não comprar quando forem vender? Não, não é isso. É ver as coisas com outro olhar. O que realmente você precisa? O que te faz feliz? É prioridade, é olhar para a vida com outro significado. É isso que eu quero, que eu passo, né, para os meus clientes. Eu costumo dizer, só para agregar aí na sua fala, é o QPD. Eu até ontem estava dando aula de educação financeira lá no curso, né, para pessoas que estão buscando autoconhecimento, e eu falo isso, QPD, eu quero, eu posso, eu devo. Então, tem que analisar esses 3 pontos. Tudo bem, você quer? Ok. Você deve comprar? Então, por que você está comprando aquilo ali? Então, a gente tem que estar ali vendo o seguinte: é essencial, é necessário, porque às vezes as pessoas compram, como você mesmo falou, né, pela emoção, no automático, no piloto automático. O cara tá ali, eu vou ajudar a pessoa e compra, né? Até para, é só uma balinha aqui, eu não sei o que aqui. Gente, quando a gente vai botar isso no conjunto, a gente poderia estar botando o quê? O nosso dinheiro no Tesouro Direto, que o valor mínimo é de R$ 30. Isso. Ou seja, tem que ter essa consciência. E só complementando, Vanessa, aqui, olha só, gente, que interessante. Eu estava fazendo uma conta, eu entrei, né, já há 25 anos atrás pelo concurso público e tal, eu era bem novinha, eu tinha 17 anos, né? Já descobriram minha idade, né? Já fizeram as contas, né, gente? Pois é. Aí eu entrei com 17 anos. E aí, quando eu comecei a ganhar aquele dinheiro, eu ganhava assim, até bem, porque, tipo, eu ganhava um salário mínimo trabalhando em loja, porque eu era novinha, aquela coisa e tal. De repente, eu começo a ganhar 4 salários. Que eu fiz o concurso e passei, então eu falei, uau, tô ganhando muito dinheiro. Comecei logo a me endividar, porque afinal de contas eu podia, né? Na minha cabeça, agora eu sou concursada, ganho bem. E começou ali a minha história. Se eu tivesse pegado R$ 400, né? Algo que tivesse esse valor, né, de R$ 400 naquela época, o que tinha acontecido? Hoje eu teria R$ 1 milhão. Eu fiz as contas. R$ 1 milhão. Se eu tivesse pegado apenas R$ 400, eu tinha, com esses 25 anos acumulado, com toda a correção e tal, de juros e tudo, eu estaria com R$ 1 milhão. E aí o que acontece? Eu estaria uma jovem professora, como vocês veem, eu não sou tão velha assim, estaria ganhando um rendimento desse 1 milhão que estaria guardado,
né? E ainda ia ganhar o rendimento da minha aposentadoria propriamente dita, né? Dos anos de profissão. Aí eu te pergunto, quem é que tem mais qualidade de vida? É aquele professor que se planeja para chegar lá no final da sua carreira, poder usufruir, poder viajar, poder fazer tantas coisas que ele gostaria porque ele tem uma estabilidade realmente que ele fez, porque estabilidade para mim é aquela que eu construo, que eu sei que eu tenho, ou ele viver como se não houvesse amanhã, como a maioria vive, como eu vivia. Entende? É muito boa essa colocação, porque me faz remeter ao seguinte: há uma diferença entre liberdade financeira e independência financeira. Liberdade financeira é quando a gente tem o poder, a capacidade de fazer escolhas. O dinheiro que está ali conosco, a gente pode escolher comprar determinadas coisas, viajar, fazer o que a gente quer. Independência financeira é quando a gente coloca o nosso dinheiro lá no banco ou na corretora e a gente faz o dinheiro trabalhar para a gente. Então, como a própria Claudinha aqui falou para a gente, o dinheiro é uma energia. Às vezes somos tomados pela emoção. E às vezes a gente está tão naquela questão do impulso, né? Faz aquela compra por impulso, que a gente acaba caindo numa armadilha financeira, né? O que é da armadilha financeira? O que é o consumo e o consumismo? É uma armadilha financeira, né? O consumismo. O consumo é quando a gente compra pela necessidade, a necessidade básica, né? Então a gente tem que comprar a carne para comer, o feijão para comer, o arroz para comer, sobrevivência. Agora, o consumismo é aquilo que está o quê? Linkado ao vício. Isso. É uma compra por impulso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você falou aí da questão dos professores, logo me remeteu, sabe o quê? O vício. Ao vício do doce, que é outra armadilha financeira também, né? Que a pessoa acaba comprando aquele doce, principalmente os professores que eu lembro, né? Quando eu estava lá na escola, os professores ficavam lá na sala deles, né? Tem uma salinha. Aí vinha a mulher do doce, professor, quer isso, quer aquilo? A professora, depois do almoço, né? Eu mereço ter um docinho, né? Para dar aquele gosto, né? Daquele ânimo. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que aí quando você acumula o dinheiro, né? Como você mesmo colocou aí, olha só o quanto você poderia estar ganhando, né? E é isso, mas isso é muito bom, Vanessa, sim, porque para que os professores compreendam que muitos professores, eles estão se aposentando assim como eu, né? Que já estou com meus anos, né? Não estou me aposentando porque eu não tenho idade, mas os anos trabalhados eu já tenho. Mas tem professores que estão começando a sua vida financeira, a sua vida, a sua jornada, né, do magistério agora, né? E existem professores que até chamam assim sacerdócio. Eu estou começando o meu sacerdócio, gente. Já começa a dizer que vai trabalhar de graça, que vai trabalhar só por amor, que, sabe? Algumas crenças que tem. Mas, na verdade, você imagina, um professor começa a trabalhar agora, começou agora, fez concurso, inclusive aqui na minha cidade, acabaram de fazer concurso, tem pessoas que estão começando a sua jornada agora. Você imagina se esse professor ele já começa com a mentalidade rica, com a mentalidade financeira, ele começa, por exemplo, a investir e fazer essa conta, né? De quanto ele vai ter se ele investir daqui a 25 anos, quanto ele vai ter. Você imagina que esse professor ele vai trabalhar mais motivado, porque ele sabe que ele não está na mão dos outros. Não, ele está construindo a sua história. Ele está construindo o seu processo de aposentadoria. Ele não está dependendo só de um governo. Ele está sabendo que... Porque pensa bem, R$ 400. O que é R$ 400? A gente compra uma bolsa de R$ 1.000. O professor compra bolsa de R$ 1.000, que eu já comprei. O professor compra coisas assim de R$ 1.000 que ele deixa em casa e que não tem nem muito sentido para ele, que logo ele esquece. Agora você imagina se ele pegar ali R$ 400 do salário dele e ele guardar e saber que daqui a quando ele for se aposentar, ele, né, tem outro salário sem ser aquele lá da Previdência.
Então, isso dá, gente, liberdade, isso dá tranquilidade. Ó, ele vai mudar o comportamento dele em relação até o seu trabalho. Por quê? Porque ele se sente mais seguro. Isso dá mais segurança. Você ter uma. E de qualquer forma, isso é uma reserva financeira, claro. Não é uma reserva que você pode mexer, mas é uma reserva que você sabe que você vai ter uma segurança ali. E isso acontece com nossos filhos. Por exemplo, eu tenho um adolescente de 15 anos. Se eu tivesse, quando meus filhos nasceram, eu tivesse essa mentalidade, eu sendo professora, e eu tivesse essa mentalidade, o que tinha acontecido? Hoje eu teria dinheiro equivalente a os meus filhos, por exemplo, escolher a faculdade que eles quisessem, só porque eu tive uma mentalidade lá atrás de guardar dinheiro para eles. E isso não ia doer, sabe por quê? Porque o dinheiro que eu não coloquei lá na Previdência, lá, né, com toda aquela correção para eles, eu gastei com outras coisas. Eu gastei com roupa, com bolsa, com perfume, com coisa que se acabou. Então, essa questão do planejamento, do entendimento de finanças, principalmente professores que estão começando, para aqueles que querem se aposentar, gente, é libertador. É simplesmente libertador. Deixa eu só agregar no sentido de há uma crença, às vezes, por trás disso. Porque eu já escutei as pessoas falando o seguinte: investir só é para rico, só investe quem é rico. Então, a maioria das pessoas deixa o dinheiro ali na poupança. Não tem por hábito de, não, vamos lá, vamos buscar alguém que tem esse conhecimento de fazer o dinheiro render de fato. Porque hoje a poupança não está remunerando devidamente, né? Então, Isso. tem muitos títulos que remuneram a gente melhor do que a poupança. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão, porque o que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando a gente coloca o nosso dinheiro lá na poupança, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o banco. E o banco, ele vai te remunerar, né, que é a rentabilidade, ele vai te dar o retorno de X valor, né, de X, sei lá, de X%. Uhum. E ele vai pegar esse seu dinheiro que você colocou lá e vai emprestar para o endividado. E vai cobrar muito mais do que ele te remunera. Isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado entre a diferença de rentabilidade para juros, tá bom? Porque os juros, ele está atrelado a empréstimos. Rentabilidade é aquilo que a gente está emprestando para o banco, em contrapartida a gente está sendo remunerados. E a diferença entre o emprestar, da gente dar o dinheiro, ou seja, investir, né? E o banco emprestar, a gente chama de spread. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente está fazendo o nosso dinheiro girar. O nosso dinheiro, aí volta o que nós falamos inicialmente, de fazer o dinheiro trabalhar para gente. E não a Exatamente. gente trabalhar por ele. É verdade, Vanessa. E só mais um complemento em relação a isso. Eu falo porque eu vivia, e é uma mentalidade que existe, que as pessoas elas não valorizam o pouco, porque existe uma consciência que é formada para as pessoas serem mais, agirem no imediatismo. Então, o que acontece? Quando a gente pensa assim, eu vou guardar, o Tesouro Direto você pode investir com 30 e poucos reais. Mas isso é muito pouco, isso aí não vai render nada, isso não vai me enricar, isso não vai o quê, isso não vai... Cara, essa mentalidade de não valorizar o pouco, ela acaba que às vezes deixa as pessoas faz as pessoas perderem muitas oportunidades. E vamos dar um exemplo em relação a uma coisa bem tradicional que todo mundo vive lutando, que é peso. Às vezes a gente quer emagrecer tudo de uma vez, a gente quer emagrecer ali, pelo menos ali, os 10 quilos que a gente já ganhou. E aí a gente não faz um planejamento de, eu vou emagrecer cada mês 1 quilo, que no final do ano eu já consegui emagrecer tudo que eu precisava. Porque eu não consigo emagrecer rápido
porque eu não consigo, eu não tenho essa facilidade de me educar tão rapidamente. Então, eu vou me educar aos poucos, mas eu conseguindo 1 quilo a cada mês, no final do ano, eu já vou ter perdido tudo. Do mesmo jeito, essa questão do investir. Quando você coloca ali um pouquinho de dinheiro, mas você vê que aquilo ali, você não está sendo emprestando para o banco está pegando de você. Não. Você está, na verdade, tendo a rentabilidade e aquela tua rentabilidade, você vai ficando incentivada a colocar cada vez mais. Aí você começa a tirar de umas coisas que está parada em casa, você já coloca lá, aquilo já vai aumentando. Aí aparece ali, de repente, uma aula extra para você dar, alguma coisa extra que você faz, você vai colocar que ele vai aumentando. Então, quando você começa e você vai movimentando, vai colocando energia, a tendência é que você comece a crescer mais, você começa a entender que vale a pena continuar naquele caminho. Só que aí as pessoas, elas paralisam, porque elas falam, mas é muito pouco, eu não vou nem começar, elas querem começar do teto, mas não tem que ser geralmente da fundação. Então, eu acho que esse talvez pode ser um erro que eu vejo muito entre os educadores, né? E eu fiz muito isso também. Né? Eu acho que valorizar as pequenas ações, né? Valorizar essas ações, elas fazem toda a diferença. Começar mesmo com pouco, só tem R$ 50, pronto, começa com 50, mas começa, né? Por que a gente faz o investimento? Porque a gente está ali protegendo o nosso dinheiro contra a inflação. Então, toda vez que nós. Isso aí agora é a nova mentalidade, tá? A gente tem que estar pensando o seguinte: ó, eu vou deixar o meu dinheiro na poupança ou eu vou aplicar o meu dinheiro no tesouro, algo que esteja me remunerando mais do que a inflação. Gente, nosso poder de compras está cada vez menor, está cada vez menor. Hoje você com R$ 100, tu vai no mercado, não consegue comprar nada praticamente. É. E aí, e o salário, por sua vez, acaba, é o mesmo, é o mesmo. E ainda por cima, a gente ainda tem esse detalhe que a tabela lá do. Aí é a contadora, né, falando. A tabela do imposto de renda não alterou, já está defasada em 5 anos. Ou seja, daqui a pouco a gente tem que estar pagando ainda imposto. Se a pessoa tem um salário mínimo, no máximo 2, ainda tem que estar pagando imposto para o governo. Então, nosso poder de compra é cada dia menor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação como é que a gente está fazendo para administrar o nosso dinheiro. Cuidado com essa questão da poupança, que a poupança não está remunerando como vocês esperam. Na verdade, a poupança, ela tá tirando o dinheiro da pessoa, porque ela está muito abaixo do CDI e aí a inflação já está lá em cima, né? Então, a pessoa que está com dinheiro na poupança, ela pode ter certeza que ela está colocando dinheiro para desvalorizar. Não vai, porque não vai melhorar a vida dela colocando dinheiro ali. Ela está perdendo, ela está desvalorizando, né? E aí, às vezes, muitos pensam que tá com aquela mentalidade, né? Poupança, tá poupando. Não, tu tá perdendo dinheiro se você deixar lá. Então, existem muitos investimentos hoje, né? Muitos lugares onde você pode guardar o seu dinheiro que vai realmente te remunerar, que vai te pagar por você guardar o dinheiro. A poupança, ela não está te pagando, ela está fazendo você perder, né, Vanessa? Sim. Eu não costumo nem dizer perder, amiga. Eu deixo o seguinte, deixa de ganhar, né? Porque Isso. é outra mentalidade. Que se a pessoa não está botando ali, tá bom, ela não tá nem ganhando nem perdendo, ela tá deixando, na verdade, ela tá deixando de ganhar, né? É porque se você for olhar a inflação, ela está aumentando. Então, tipo, você pode ter R$ 100 lá. Então, se você coloca 100 e você continua com os 100, a mentalidade da pessoa que olha, não, eu não estou perdendo, porque os 100 continua lá. O problema é que aquele 100 não dá para você comprar mais, né? O que você comprava, né? Ela está comentando aqui, ó. Eu, quando pensei em ter outra renda, queria começar com a mentalidade de empresário. Então, a gente tem que ter, assim, cada um, né,
Pode especificar mais, Osélia, o que que você quer dizer com mentalidade de empresário para a gente? Porque o empresário, ele tem uma visão, né, de que ele tem que estar lá sempre investindo, tem que fazer o dinheiro girar para ele. O que que o empresário quer? Ele quer pagar pouco, né? Um dono de escola, já que a gente está falando de professor, vamos falar, né? Um dono de escola. O dono de escola, ele quer remunerar pouco, mas em contrapartida, ele quer ter o lucro dele ali, ele quer fazer o lucro dele. Então, ele tem, pelo menos assim, pode me corrigir se eu estiver errada, né? Ele tem aquela mentalidade do que ele tem que gerar, né? O negócio tem que funcionar, tem que dar continuidade, né? Que é o princípio lá da contabilidade, é a continuidade. Aquela escola tem que continuar. Então, tem que ter receita, tem que ter lucro. Que é a diferença entre lucro e receita, tá? O lucro é no final, mas isso a gente pode falar em outro momento. Isso. Tá bom? Então é isso. Eu acho que a Zeila quis falar assim em relação também, né, Zeila? Eu acho que é aquela mentalidade dela se enxergar como empresária, né? Ela se enxergar como empresa. A empresa, igual como a Vanessa acabou de falar, né, Vanessa? A empresa ela quer ter lucro, ela quer ter ganho. Então, se eu sou professora e eu me enxergo como uma empresa, eu olho o que esse mês eu consegui ganhar. Poxa, consegui economizar X, né? Esse mês eu consegui deixar de gastar dinheiro em tal coisa. Poxa, estou ganhando. Então, eu acho que essa mentalidade aí que precisa, né? Que vai favorecer, né, esses educadores. É se enxergar mesmo, ele é o dono da sua empresa, né? Se você. O que é a empresa, né? É se você empreende o seu tempo e aquele seu tempo te dá um retorno financeiro, isso é você, né? Se enxergar como empresário, né? Tem algum professor aqui na live, gente? Assim, se tiver, coloca eu aí, só para me saber quem é. Eu vou ficar feliz em saber quem é que é professor, que trabalha em sala de aula diretamente, porque professor, quase todo mundo é professor, né, gente? A gente ensina sempre alguma coisa. Alô? Os eternos aprendizes. Isso. Né? Que eu comecei a Zélia falou aqui, queria colocar, não, começar a ter uma renda alta e não queria começar com pouco. A gente tem que começar, né, dando os primeiros passos. Vai tentando. Essa é a minha opinião, tá, Zé? Cada um sabe o melhor para si, mas a minha opinião, eu penso o seguinte: vamos começar a investir, conhecer o negócio. Primeiro, eu era o tipo de pessoa que eu deixava a minha renda na poupança. E aí, depois que eu pedi demissão a Zélia é professora. Depois que eu pedi demissão da empresa, em abril de 2021, eu tive essa nova visão, né, de, não, eu tenho que fazer o dinheiro trabalhar para mim, porque o valor que eu estou sendo remunerada na poupança não está me dando retorno. E aí eu comecei a ir para novos investimentos, né? Eu botei no Tesouro Direto, botei no CDB, que me remuneram mais do que a inflação. Então, a gente tem que estar sempre ali atento. Mas, Vanessa, você só vai ficar restrita à renda fixa? Não. Eu estou estudando mais para me aprofundando mais para investir em renda variável também. Então, cada um sabe o que. Isso. E quando você fala em renda variável, né, Vanessa, é bom a gente dar um adendo aqui, porque muita gente muitas pessoas, elas buscam muito dinheiro muito rápido. E a gente sabe que tem muitos apelos na internet, principalmente relacionado à renda variável, e que muita gente, eu conheço duas professoras, amigas minhas, que elas estão desoladas, porque elas não sabem investir, não procuraram um educador financeiro, talvez porque nem sabia que existia, né? Porque isso, assim, é uma modalidade que lá fora já é muito comum, mas aqui no Brasil começou muito recente, muita gente nem sabe que existe uma pessoa para orientar, um educador financeiro,
e elas entraram em investimento sendo guiadas por outras pessoas que diziam que sabiam, né? E aí elas investiram muito alto e perderam todas as suas economias de anos. Então, é bom a gente, como a Vanessa disse, eu estou aprendendo, eu estou estudando. Ou seja, quando os professores entendem o processo da renda variável, é importante que eles mesmos entendam e comecem a fazer aquilo que eles estão entendendo e não o que o outro está entendendo. Por isso que o nome é educador financeiro. Educa para que aquela pessoa faça o que faz sentido para ela. E não que a pessoa fique em uma depressão, porque a gente vê casos até de suicídio, de pessoas que investem confiando em outras pessoas e acabam que perdem seu dinheiro. Então, o papel do educador financeiro é justamente para isso, para que você se eduque, entenda, compreenda o processo, para que você comece a investir, mas investir com segurança, para você não dar um tiro no pé, porque senão fica uma situação, você vai com a esperança de ganhar e acaba perdendo, né? Sim, sim, é isso mesmo. E esse negócio aí de criptomoeda é uma coisa que está sendo bem falada, né? E isso, para mim, isso é uma pirâmide. Assim, a gente sabe que a longo prazo, né, as agências, né, físicas, né, dos bancos tradicionais, elas cada vez mais estão reduzindo, né? Então a tendência é acabar e ficar tudo no mundo digital. Então a gente tem que chegar e, como nós somos eternos aprendizes, como a própria Kézia falou, a gente tem que buscar, não sabe? Vamos buscar ajuda, entendeu? A Zélia Exatamente. falou aqui, ó, sim, Zélia, essa visão de começar com muito me travava, nunca começava. É justamente isso. Eu também compartilho desse mesmo sentimento, Zélia. Nossa, eu ficava numa de, não, eu tenho que investir, eu tenho que fazer, eu tenho que... Gente, vai com calma, vai com calma. Isso eu falo por experiência própria. Eu só piso no terreno quando eu tenho certeza de que aquele terreno não está minado. Porque a qualquer momento a gente pode ter uma boa. Pá! Fazendo uma analogia, tá? É uma brincadeira, mas a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo, buscar realmente a informação para a gente não cair nesse caso aí que a Kézia falou, né? De pessoas que chegam até se matar porque perderam tudo, porque escutaram aquilo que a pessoa está falando ali. Então, quando você busca um educador financeiro, você tem que realmente confiar naquele trabalho daquela pessoa. Você está buscando ali uma pessoa que vai estar, como a Kézia falou, está te ensinando. Então, tem que ter essa harmonia, sabe, gente? E muito cuidado com o que as pessoas falam, né? Porque nem tudo que está sendo colocado na rede social é verdadeiro, né? Então, a gente até nisso, a gente tem que ter o cuidado hoje. Quais são as informações que nós estamos nos alimentando, né? Exatamente. Gente, o papo tá tão bom, né, Vanessa? Mas eu acho que o Instagram tem um tempo limitado, né? Mas a gente fica assim muito feliz em poder estar hoje, a gente poder ser um veículo, né? A gente poder ser um transmissor do bem, a gente poder contribuir, a gente poder saber que a gente tem ferramentas, né, na nossa vida que pode contribuir com o outro. Eu estava até pensando assim, poxa, eu vejo tantos professores que não têm, não têm assim conseguido administrar o seu tempo. E quando a gente começa a trabalhar no mundo das finanças, até isso, né, a gente também trabalha com aquela pessoa que é o nosso mentorado. Então, na verdade, a gente trabalha o todo, né? E isso é muito, muito assim, gratificante para a gente poder somar, porque a gente sabe que quando você domina ali o seu tempo, você sabe administrar, você tem mais produtividade. Tendo mais produtividade, você tem mais qualidade de vida, você consegue administrar melhor, né, a sua vida. E com isso ele tem mais resultados, né? Então, assim, a gente fica muito feliz em poder ser esse agente, né, Vanessa? E a Certeza. gente vai fazer outras Eu lives. agradeço.
tá? Eu agradeço aí pelo convite, né? Por esse desafio, né? Porque é um desafio, né? Nem todo mundo tem a coragem, né, de Isso, colocar, às vezes, a cara a tapa aqui para falar, né? Porque o isso. conhecimento, quando não é compartilhado, é egoísmo. Então, o que que a Kézia fez comigo? Amiga, vamos, né, se movimentar, vamos falar lá o que a gente sabe, né, que a gente está estudando. E é isso, a gente precisa de pessoas para estar nos motivando a colocar realmente o nosso propósito, né, para frente, para caminhar e não ficar por trás da tela e não tomar uma decisão. Lembre-se, todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera uma ação. E se a gente não tiver ação, a gente não tem resultado. Esse é o segredo da mente milionária, tá Exatamente. bom? E eu te agradeço Então, também, tá, Vanessa, pela sua disponibilidade, porque eu sei que você é muito ocupada, tem muitos clientes, né, muitos mentorados nessa área das finanças. E é sempre bom a gente poder ter, né? Você com toda a tua experiência, né, no mundo da auditoria, poder aqui contribuir, poder estar tirando dúvida, né? E aí a gente vai também poder, em outras lives, a gente vai poder afunilar mais, aprofundar, tá? E eu também me coloco à disposição para ir para o seu canal, para poder contribuir com aquilo que eu tenho aprendido, né? Assim, para mim, o conhecimento é uma busca incessante, né? Assim, e aquilo que você falou, contribuir com aquilo que eu tenho aprendido, para mim é um prazer, essa partilha, porque não faz sentido a gente conhecer tantas coisas e a gente não levar para o mundo, né? Então, eu me coloco também à disposição e agradeço a cada pessoa, Simone, Zeila, né? As outras pessoas que entraram aqui. Teve o problema de cair a live, começar tudo de novo, mas a gente estava aqui, né? E foi um prazer muito grande. Muito, muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada, Vanessa, viu? gratidão, amiga. Gratidão aí, pessoal, por estar aí interagindo conosco. E estamos juntas sempre. Estamos sim. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e Tchau. uma ótima noite a todo mundo.